do Botafogo do que demérito do Flamengo. Mas a partir do momento que o Tite coloca o Léo Ortiz na zaga, fazendo a linha de 3, e o Léo Ortiz vinha, para mim, o melhor jogador do Flamengo na partida. Espetáculo. O que ele tem jogado, o Léo Ortiz, num cenário como volante, acho que isso acabou enfraquecendo. Tem a saída do gol do Haaland, mas não tem como não falar, principalmente da rodada no Campeonato Brasileiro. A gente falou que o Flamengo não pode tomar 4 gols. Porque o Botafogo fez 4, poderia ter feito mais, e a gente mostra então o que aconteceu ontem no Newton Santos, que estava lotado. E a gente vai ver então que o Botafogo começa com tudo a partir da torcida botafoguense. Sim, uma linda festa, um jogo muito grande e em uma semana de definição para os dois. Eu acho que eu já vi esse gol em algum lugar. Durante a semana passada, talvez na Libertadores, Matheus Ponte fazendo 1-0. E aí a lesão do Arrascaeta, né? Ele sente também, começa jogando. E aí mais uma baixa para o Flamengo, Dom. É impressionante o que tem perseguido o Flamengo, né? Numa semana o Marra falou, acho que eu já vi essa história. Acho que eu já vi essa história também com o Pedro e o Gabigol se machucando no meio de semana. O Flamengo até faz o gol no momento que o Botafogo era melhor. Provocação do Bruno Henrique. O Flamengo cresce no jogo, mas depois disso, o segundo tempo é um domínio absurdo do Botafogo. Cutucou o Botafogo, hein? Chororô, né? Ainda teve o lance do Ayrton Lucas batendo e o John aparecendo. Mais do Flamengo ainda na primeira etapa, mas essa foi por cima, Marra. Mas foi uma boa oportunidade do Carlinhos. Ele pegou mal na bola, mas aí mudam os lados, mudam os tempos e o Botafogo foi bem melhor no segundo tempo. Bem melhor no segundo tempo, a bola ali que fica bate, rebate no Davi Luiz. Sobra, então, para finalização, o Botafogo volta a ficar na frente, Dom. Que aí, daí para frente, foi, né? E é impressionante, exatamente, Maria. A intensidade que esse time consegue colocar é um absurdo. Fisicamente, acho que não tem um time tão forte quanto o Botafogo hoje no futebol brasileiro. E olha que repetiu a escalação contra o time do Palmeiras, né, em relação à Libertadores, e conseguiu manter. Tem o elogio ao Botafogo, mas o que o Flamengo tem caído nos segundos tempos dos seus jogos é impressionante também. E a gente vai ver o Luiz Henrique aparecendo bastante também nessa sequência final do jogo, e o Rossi, essa ele conseguiu pegar, Marcos. Não, ele pegou várias outras. Ele fez um jogo bem legal. E essa daí o Tiquinho bateu o tiro de meta, isolando a bola, mas estava muito na cara que o Botafogo era melhor. O Rossi pegou algumas, mas tiveram algumas também que o torcedor ficou na bronca, né, do lado. Enfim, mas é isso, foi bombardeado o jogo inteiro, né? O Luiz Henrique tentando, o Tiquinho Soares entrou na partida também. E aí é o seguinte, não dá pra bobear com o Botafogo, Donk. Não dá pra bobear e, de fato, o Rossi deu a oscilada. A sorte do Rossi é que no lance que ele mais falhou ali, acabou sendo anulado. Então foi uma partida bem de altos e baixos, mas no geral ele evitou o que seria pior, porque o segundo tempo foi todo do Botafogo, um volume muito grande. Também temos que falar da responsabilidade do Tite, que ele faz uma mudança tática no segundo tempo, que acho que acabou comprometendo o Flamengo. O Matheus tinha tentado primeiro naquela jogada e depois consegue fazer o gol. E mais um daqui a pouco. Aí tem uma saída errada ali do Botafogo, né? O Flamengo até assusta, mas a gente vai ver o quarto gol já do Botafogo, Marra. Barbosa salvando, né? Bola em cima da linha, com o Everton batendo, mordendo ali o Alan. Mas daqui a pouco vai ter isso aí, ó. Outro gol do Botafogo, alta velocidade. Parece que tá jogando na descida. É verdade. Em cima, então, do Davi Luiz, o chute cruzado, a finalização, a rede estufada e o Botafogo fez 4-1. Vamos ouvir, então, personagens do Clássico no Rio. Obviamente que esta é uma vitória muito importante para nós, não só por aquilo que é a conquista de 3 pontos, mas também porque vencemos um rival que acaba por estar ali muito próximo de nós em termos de classificação. É uma vitória importante, uma vitória só, mas que é merecidamente conquistada por nós, por aquilo que foi o empenho, a competência, a entrega de todos os jogadores. Hoje vencemos mais um jogo. Teremos ainda os outros 15 que faltam para continuar a ter ou tentar ter a mesma desempenho e podermos, em cima daquilo que hoje são os 46 pontos que temos, muitos para conseguirmos chegar numa posição confortável aos últimos momentos para percebermos qual é que é ou não a nossa realidade. Futebol a gente tem que saber olhar para o outro lado e reconhecer, mesmo tendo toda a dor da derrota, que ela é muito difícil. O Flamengo não pode perder com 4-1. Ele não pode tomar 4 gols. O conjunto todo nosso, ele não teve, e principalmente quando foi no segundo tempo, ele foi se desmanchando em termos físicos. Ele foi caindo, e a gente olhava e percebia isso. Sabe o que o Nico falou para mim?
Desculpa, professor, eu não tinha. Eu digo, não tem que pedir desculpa, cara. Não tem que pedir desculpa, se tu não tem condição, não vai. Eu entendo o torcedor, porque ele está chateado tanto quanto eu. Mas calma, cara. Discernimento para que a gente tenha. Para que tenha compreensão. Senão ela fica assim, ó, ganhou, olha que beleza. E futebol não é assim. E há, sim, a relação de saúde. O torcedor ficou paralisado. É que é isso, ele ouve, mas ele não reage mais ao discurso do Tite. Tem isso. Vamos então pelos os números de Botafogo 4, Flamengo 1, por tempos. No primeiro tempo, aí ficou no 1-1, com o Botafogo com mais posse de bola, o Flamengo até com uma finalização a mais e grandes chances. Só que aí no segundo tempo, o Botafogo foi pra cima. Fez mais 3 gols, manteve então o número maior de posse de bola, finalizações, olha isso. Nossa, 15. E grandes chances, 8-1. Nossa, é muita coisa, hein? Isso já seria um valor alto para 90 minutos, só para 45 mais ainda. Roberta Barroso, conta pra gente como é que amanheceu, então, o Rio de Janeiro. Claro, eu imagino que desse lado aí da cidade, muitas camisas, festa, e do outro lado também, acho que algumas reclamações, hein, Roberta? Verdade, tudo bem? Bruno, Mari, Dom, Marra, muito bom dia para vocês, para o fã de esporte. Desse lado aqui, alegria total, né? O Botafogo conseguindo essa vitória por 4-1, goleada, venceu com autoridade esse time do Flamengo, e a gente do outro lado vê ainda os rubro-negros impactados com essa derrota tão forte que o Flamengo sofreu. O time de Tite ainda não tinha sido goleado, né? Não tinha sofrido uma derrota com tantos gols, foi a primeira, inclusive, esse ano. O máximo que o Flamengo tinha levado de gols de times adversários tinham sido 2 gols, e dessa vez 4, para deixar aquela situação complicada às vésperas de um jogo importante pela Conmebol Libertadores na próxima quinta-feira contra o Bolívar, mas o Flamengo fez o resultado lá no jogo de ida, então isso que traz um pouco de tranquilidade, mas o torcedor está muito chateado, o torcedor rubro-negro, com essa derrota, porque o Botafogo ditou o ritmo da partida, fez toda a diferença ali. O técnico Arthur Jorge levou força máxima, até falou sobre isso na entrevista coletiva. Vocês falam que é força máxima, e de fato foi força máxima, porque foi a mesma equipe que entrou em campo contra o Palmeiras no jogo da semana passada. O Botafogo chega com ainda mais confiança para essa partida de volta em São Paulo. O Matheus Martins fez os 2 gols do Botafogo ali na partida, ele que entrou no segundo tempo. Mateu Ponte abriu o placar ainda na primeira etapa, o Igor Jesus fez o segundo, e aí teve também um jogo com aquelas provocações, porque quando o Bruno Henrique empatou no primeiro tempo, foi para a torcida rubro-negra e fez lá aquela provocação do chororô. E aí o Matheus Martins, quando marca, ele dá aquela resposta também, aquela provocação, fez o cheirinho. E aí, no final do jogo, Marlon Freitas foi cobrar o Bruno Henrique, o próprio goleiro Gatito também foi falar com o Bruno Henrique sobre essa provocação, e nas redes sociais já os torcedores botafoguenses comentando: teve chororô, mas você deve estar triste mesmo, né, Bruno Henrique? Porque o Flamengo perdeu por 4-1. Além de ter vencido essa partida com tantos gols, o Botafogo voltou a pegar a liderança do Campeonato Brasileiro, porque tinha sido ultrapassado pelo Fortaleza na rodada, e é a primeira vez na história dos pontos corridos que o Botafogo vence o Flamengo no primeiro, no segundo turno. Então fica aquela sensação de que o Botafogo está pronto para esse jogo de volta pela Libertadores contra o Palmeiras. Bruno, Mário, eu volto com vocês. E é difícil a gente falar sobre essa vitória do Botafogo sem passar pelo grande personagem, né, que é o Luiz Henrique. E aí a gente já disseca os números dele contra o Flamengo em 80 minutos. Olha aí, Donk. 2 finalizações, beleza. No ranking ali do jogo, terceiro. Mas ele lidera ações na área rival, chances criadas, dribles certos, duelos ofensivos, e ele vai lá e sofre o pênalti. Parece que tá todo mundo na velocidade 1 do WhatsApp e ele tá no 1.5, 2.0. É impressionante, Donk. Eu diria que todo mundo no Brasil está na velocidade 1, o Botafogo está no 1,5 e o Luiz Henrique no 2. Porque é impressionante, assim. Eu até falei no começo do programa, para mim, a gente tem uma rivalidade bem estabelecida com o Flamengo, com o Botafogo e com o Palmeiras, hoje os principais times do país. Mas o que me chamou mais a atenção é a questão física do Botafogo. Acho que nesse aspecto ele se destaca mais do que os outros dois. Até o Palmeiras mais próximo, o Flamengo com dificuldade de manter essa intensidade física, e isso ficou nítido no jogo. E o Luiz Henrique, para mim, o que impressiona é que mais do que ele casar com esse perfil muito físico, agressivo do Botafogo,
ele destoa tecnicamente. Então ele é o cara perfeito para o Botafogo e que tecnicamente define. Nas últimas semanas ele tem sido protagonista do Botafogo em momentos tão importantes. E, assim, é impressionante. Assim, o que ele tem jogado é fantástico e casa muito. É difícil a gente falar de tudo que está acontecendo sem projetar nos duelos, né, da Libertadores e da Sul-Americana. E ele tem um jogo que acho que encaixa muito para ele agora numa situação que o Palmeiras vai ter que propor o jogo e numa situação vertical ele pode ser um dos protagonistas no jogo no meio de semana. Tanto é que a gente nem fala do Júnior Santos, né, Marra? Que era o melhor jogador do Botafogo, destaque na Libertadores, e de repente a saída do Júnior Santos, não sei se melhorou o Luiz Henrique, mas ele é mais protagonista. E aí fala muito também sobre o Igor, né? O Igor Jesus chega e joga bem e não permite mesmo a lembrança do Júnior Santos. Mas voltando a falar ainda continuando no Luiz Henrique, é incrível como, assim, me parece que ele está muito, muito em paz em campo, muito... Ele faz algo diferente. Uhum. Se você pensa assim, a jogada tá com esse jogador aqui e ele dribla para a direita, ele dribla para a esquerda, onde a gente estava fazendo na Premier League e vendo claramente como o Doku joga. Pega a bola e põe para correr. Como o Savinho jogava do outro lado. Pega a bola e tenta driblar, criar espaço. O Luiz Henrique, ele põe para correr, dribla, precisa mudar de lado, muda de lado. Muda de lado, bate para gol, vai por dentro, dá passe. Uau! Sabe assim, o repertório está muito bom, a confiança está lá no alto. E o que a gente falava semana passada, o Botafogo hoje, o futebol brasileiro é muito dinâmico, é muito maluco, mas hoje o Botafogo está maduríssimo para grandes conquistas. O Botafogo está pronto para as boas consequências, vai? Uhum. Ficou bem editado assim? Foi. Não, tanto que tem feito, né? Não foi assim com o Palmeiras, nos jogos com o Palmeiras. Agora, mais uma vez, a Roberta falou, venceu 2 vezes o Flamengo no Campeonato Brasileiro. 6 pontos, cara. Pensa nisso. Isso é importante. No segundo tempo, por que os números ficam ainda melhores do Botafogo em relação ao Flamengo? É a questão física ou tem mais coisa? Ou tem essas mudanças que você destacou? Já teve ali na abertura, o Dom que já criou uma suspense para isso. Então, Dom. Para mim, tem a questão, o mérito do Botafogo de conseguir manter intensidade, e acho que isso foi determinante. O segundo tempo foi 15-5 nas finalizações pro Botafogo. Coisa, né? A diferença muito grande. E assim, boa parte das finalizações na reta final do jogo. Então, é um time que manteve. E aí, eu tô enfatizando isso para não parecer que é só crítica ao Flamengo. Não, tem mérito e acho que é mais mérito do Botafogo do que demérito do Flamengo. Mas a partir do momento que o Tite coloca o Léo Ortiz na zaga, fazendo a linha de 3, e o Léo Ortiz vinha, para mim, o melhor jogador do Flamengo na partida. Que ele acha pro Bruno espetáculo. O que ele tem jogado, o Léo Ortiz, num cenário como volante, acho que isso acabou enfraquecendo. Tem a saída do Gerson, mas eu não entro nesse mérito, porque para mim essas substituições, saída de Gerson, é coisa que já estava programada antes da partida. Isso é planilha e tem que ser respeitado. Não é a opção do Tite tirar um jogador do nível do Gerson num jogo como esse, porque está falando de um desgaste de sequência da temporada e a gente viu como o Flamengo tem sofrido com lesões. Mas não tira a responsabilidade do Tite quando faz essa linha de 3 zagueiros, e acho que isso acabou tirando muito o Léo Ortiz do jogo, deu muito mais espaço para o Botafogo. E outro aspecto, para mim, que foi determinante, o quanto que o Flamengo se defendeu mal pelos lados. O Botafogo atacava com uma liberdade, os gols do Matheus Martins acho que são uma resposta disso. Então você tem 2 aspectos, a intensidade que o Botafogo consegue manter e as escolhas do Flamengo que acabaram comprometendo. Ô Beta, e é curioso, né? Porque quando o Marra ali também falou sobre a maturidade do Botafogo, quando a gente lembra, inevitavelmente, da temporada passada, foi num jogo contra o Flamengo que a coisa começa a meio desandar pro Botafogo. Verdade. O Bruno Henrique mesmo provocando e